Bom, vamos lá então, eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui como funciona a estratégia que a gente utiliza aqui com o nosso indicador e como você também pode ter acesso a essa estratégia, certo? Bom pessoal, eu vou resumir aqui para vocês nessa videoaula, basicamente de uma forma bem direta ao ponto, para que não fique uma videoaula muito longa, certo? Então aqui está o gráfico da corretora que a gente opera, que é a plataforma Kotex, e aqui está o gráfico da MT4, que é justamente onde a gente consegue fazer a inserção, né, do indicador que eu vou disponibilizar para vocês também, certo? A gente nesse momento está operando com 9 pares de moeda, a gente estava operando com 10 pares, porém um dos pares de moeda não está em mercado aberto aqui na plataforma Kotex, mas lembrando para vocês que o indicador, a estratégia em si, ela funciona em qualquer corretora, tá? Porque a metodologia é uma metodologia única, certo? Então ela funciona em qualquer corretora. E o gráfico que as corretoras apresentam para quem está investindo é o mesmo gráfico da MT4, tá? Com a condição que todos os mercados, tá, que você for operar estejam abertos. Então, eu vou operar, por exemplo, no USD JPY. Então, esse gráfico, né, esse mercado, ele tem que estar aberto. Como é que a gente sabe se esse mercado está aberto ou não? Basicamente, eu venho aqui na corretora e verifico se não tem a sigla OTC, que significa Over the Counter, tá? Que é um mercado, que é um momento, né, em que aquele ativo, em que aquele par de moeda, ele não se encontra em mercado aberto, tá? Então ele se encontra dentro de um horário que não está aberto na corretora. Então, para a gente identificar pares abertos, eu desço aqui na corretora Kotex, tá? E venho aqui todos esses ativos aqui, ó, que não tem a sigla Over the Counter, que não tem a sigla OTC, perdão, estão abertos. Então eu venho aqui e verifico todos esses pares de moedas que não tem a sigla OTC na frente, tá? Então todos esses que não tem a sigla OTC, eles estão em mercado aberto, em horário aberto. Então todos esses que tem a sigla OTC, eles funcionam, porém não com a nossa estratégia, tá? Somente os mercados, somente os pares de moeda, né? Então aqui, por exemplo, EURUSD, que é o euro-dólar, AUD-CHF, EURO-AUD, GBP-AUD, GBP-USD, todos esses estão abertos. Então se você, por exemplo, eu vou pegar aqui o gráfico na corretora Kotex do euro-dólar, tá? Vem aqui no gráfico do euro-dólar e faço a comparação, tá? Olha só, eu identifico aqui o movimento do gráfico e venho aqui na MT4, procuro pelo ativo euro-dólar, ele tá aqui, tá? Eu verifico se é de M15 mesmo e tá aqui, ó, mesmo movimento. Lá na corretora tá acontecendo exatamente uma queda, essa vela aqui, ó, e antes dessa queda, né, antes dessa vela, tinha uma vela de compra, tá? Uma vela de alta. E aqui na MT4 é exatamente a mesma coisa. Porque o gráfico que me apresenta aqui na MT4 é o mesmo gráfico que a corretora aqui me apresenta em mercado aberto. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, certo? Então agora eu vou explicar para vocês como é que a gente utiliza a estratégia, como é que a gente utiliza o indicador de forma inteligente, certo? Primeiro eu vou remover aqui esse indicador aqui, que é um indicador próprio da corretora, tá? Que todas as corretoras têm, certo? E agora eu venho, basicamente, eu venho aqui na MT4, eu vou abrir aqui um ativo, tá? Eu vou até fechar isso aqui, o euro-dólar, por exemplo. Eu fecho o euro-dólar aqui, tá? E venho aqui na MT4, eu venho aqui na MT4 e procuro pelo euro-dólar, tá? Eu vou minimizar aqui, pego o euro-dólar aqui, tá? E arrasto para cá, ó. Ele vai me entregar o gráfico limpo, exatamente como o gráfico aqui da Kotex, tá? Exatamente como o gráfico de qualquer corretora, quando você abre o par de moeda ali no momento que você está operando, certo? Então eu coloco aqui no gráfico de M15 e agora o que é que eu faço? Eu vou colocar o indicador aqui dentro da MT4. Como é que eu faço? Eu vim aqui com o botão direito, templates, modelos, carregar template e aqui eu já adiciono o nosso template do nosso indicador, tá? Observem que agora todos os templates estão parecidos, ó. Parecidos entre aspas, né? Todos estão com o indicador instalado, tá? Que ele se encontra aqui na parte inferior aqui da MT4, tá? Então tudo isso aqui eu vou dar acesso a vocês ao arquivo do nosso indicador, as videoaulas. Vou explicar para vocês também em relação às corretoras, tá? Olha só, aqui a gente já inseriu o gráfico, né? Já inseriu no gráfico o nosso indicador. Então olha só, eu já identifiquei todos os pares de moedas que estão abertos aqui na corretora Kotex e já inseri aqui dentro da MT4 e coloquei o indicador aqui embaixo para mim identificar quais são os momentos de entrada, certo? Agora como é que a gente faz para identificar esses momentos
de entrada, esses momentos de oportunidade. Primeiro eu tenho que vir aqui na corretora, tá? Eu pego aqui o par de moeda, tá? Por exemplo, aqui euro USD, euro dólar, e venho aqui nessa ferramenta, tá? De indicadores e clico aqui em banda de Bollinger, que esse indicador ele vai me auxiliar nas minhas entradas. Ele é basicamente um filtro de entrada que vai me auxiliar na minha próxima entrada com a ajuda do indicador, certo? Então eu coloco aqui as configurações período 20, desvio 2, tá? Não, coloca aqui período 20, desvio 2, já foi inserido aqui, tá? Juntamente com o auxílio aqui do indicador, somente isso, tá? Tem outro filtro também que eu acho muito importante, tá? Que é o filtro de notícias, que eu justamente utilizo o invest.com com o calendário econômico. Ele me dá todas as notícias que vão sair naquele dia. No caso, hoje é segunda-feira, 18 de dezembro, tá? Ele me mostra aqui basicamente todos os pares de moeda, né? Todas as moedas, na verdade, não em pares, tá? Mas sim em moedas fiduciárias. Quais são as notícias que vão sair naquele dia? Então, por exemplo, ó, tem uma notícia de alta relevância, né? De alta volatilidade. Deixa eu procurar aqui. Hoje não tem tanta notícia de alta volatilidade, apenas de duas cabeças de touro, tá? Cada estrelinha dessa aqui significa um nível de volatilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no euro, volatilidade esperada baixa, porque é uma cabeça de touro. Duas cabeças de touro, volatilidade mediana. E três cabeças de touro, volatilidade alta, digamos assim. Por exemplo, aqui, ó, no euro, tá? Volatilidade esperada moderada. Então isso aqui interfere no nosso resultado, nas nossas operações aqui na corretora e também aqui no gráfico da MT4. Isso interfere na nossa estratégia, isso interfere diretamente no nosso indicador, tá? Por quê? Aquele par de moeda que saiu notícia, por exemplo, tá? Aqui no calendário econômico, apareceu notícia com três cabeças de touro no dólar, por exemplo. Então eu já sei que aquela notícia, naquele horário específico, ela vai interferir no movimento do gráfico diretamente, tá? Então o gráfico ele pode subir muito ou o gráfico ele pode descer muito. Então isso interfere na nossa estratégia, tá? Tudo isso eu vou explicar com mais detalhes para vocês nas videoaulas, cara. São videoaulas bem resumidas. Acho que vão ser 5 ou 6 videoaulas no máximo que eu vou entregar para vocês, certo? Então resumindo, as notícias elas interferem diretamente na sua operação. Tá? Então o gráfico, o preço ele pode subir muito ou pode descer muito também, dependendo do que vai ser noticiado, dependendo do grau de relevância da notícia, ok? Então basicamente esses três filtros que a gente leva em consideração antes da gente fazer alguma entrada, tá? Tem outros filtros também que a gente leva em consideração também caso vocês queiram inserir para ter uma maior taxa de assertividade, que é o Dom Forex, que a gente vai disponibilizar para vocês também. Certo? Pronto, pessoal, agora a gente vai de fato entender qual é a estratégia que a gente utiliza na prática para a gente identificar o momento de entrada depois que a gente já entendeu os filtros e o indicador que a gente utiliza para operar, certo? Bom, como é que a gente faz para identificar uma entrada? Prestem muita atenção nesse ponto do vídeo aqui que eu vou explicar para vocês qual é a base da nossa estratégia utilizando o nosso indicador, tá? Nosso indicador, pessoal, ele é 100% Price Action. O que quer dizer isso? E um indicador de preço-ação. Então, o movimento do gráfico é quem vai identificar as oportunidades. Resumindo, tá? Todo movimento do gráfico ele vai identificar oportunidades. A gente identifica oportunidades dentro do gráfico com movimentos que ele faz. É basicamente assim que o nosso indicador ele trabalha. Ele vai nos entregar pontos de entrada de acordo com o movimento que ele está fazendo no gráfico, tá? Bom, agora a gente vai entender como é que a gente vai identificar pontos de entrada aqui utilizando o nosso indicador, utilizando a nossa estratégia, certo? Só olhando de cara aqui, só hoje a gente teve 4 oportunidades aqui no euro dólar, tá? Eu já consigo identificar aqui 4 oportunidades, que foram justamente essa oportunidade aqui de venda, essa outra oportunidade aqui de venda também, essa oportunidade de venda e essa oportunidade aqui embaixo de compra, tá? Só olhando de cara, tá? Vamos lá, como é que a gente identifica essas entradas? Observem que o preço ele tocou, tá? Ele tocou uma das minhas linhas aqui do indicador. Reparem bem que a gente tem 4 linhas, 2 linhas laranjas que são linhas superiores e 2 linhas que são azuis de tonalidade diferente que são inferiores. Funciona meio que um suporte de resistência, mas não é suporte de resistência, tá, pessoal?
são parâmetros aqui que a gente utiliza do indicador. Então, o preço ele tocou aqui linha 8 ou 9, sinal de venda. O preço ele tocou aqui as linhas menos 8 e menos 9, que são linhas inferiores, sinal de compra. Isso é sinal que o preço ele vai reverter, vai ter uma reversão aí ou vai ter uma retração, ok? Claro que aí eu não coloquei esse indicador aqui à toa, eu não coloquei essas bandas de Bollinger aqui na corretora. Período 20, desvio 2, eu não coloquei à toa, tá? A gente precisa entender também como é que vai funcionar esse filtro aqui da banda de Bollinger para a gente fazer a nossa entrada, ok? Então, o preço ele tocou aqui a nossa banda de Bollinger para cima e também tocou aqui a linha superior, linha 8, por exemplo, ele tocou aqui, chegou a romper a linha 8, tá? E também tocou aqui a minha linha banda de Bollinger, a superior, é um forte sinal de entrada, tá? De venda, porque o preço ele vai reverter. Claro, respeitando também sempre os filtros das notícias, tá? Se sair uma notícia, por exemplo, naquele mesmo horário no dólar, vai interferir sim a minha operação. Por quê? É uma notícia de alta relevância dentro do mercado, não faz sentido aquela notícia sair ali e não afetar o par de moeda que eu estou operando, tá? Seja desvalorizando ou seja valorizando demais. Então, sempre que sair uma notícia naquele determinado horário que você está operando, seja uma hora antes ou uma hora depois, que é o que a gente recomenda, não operar. Então a gente não recomenda operar dentro desse horário da notícia, tá? A notícia saiu, por exemplo, 10 horas, não opera, opera só até 9, uma hora antes, e opera depois das 11, que você vai estar operando uma hora antes e uma hora depois, tá? Então não opera dentro desse intervalo, uma hora que antecede a notícia e uma hora que depois da notícia, por exemplo. Pessoal, olha só, acabei encontrando uma oportunidade aqui para operar no USD Card, tá operando para M15, retração da mesma vela, inclusive o preço está rompendo aqui. Eu vou entrar, vou pegar essa oportunidade aqui, tá? Peguei, certo? Operando retração para o final da mesma vela. Quando a gente opera retração é para o final da mesma vela. Quando a gente opera reversão é para o final da vela seguinte, né? Da próxima vela, certo? Então essa operação aqui ela vai durar mais ou menos uns 13 minutos. Eu operei para finalização às 13 horas, tá? Eu vou esperar agora a finalização aqui dessa operação, tá? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aí para vocês para não ficar muito longo, tá? Mas deu para vocês entenderem, né? Olha só, o preço ele tocou aqui a minha linha 8, então é um forte sinal de venda, né? Ele chegou até a romper aqui, tá? Então ele rompeu aqui a minha linha 8 e também rompeu aqui a minha linha da banda de Bollinger, então eu acabei fazendo a entrada. Verifiquei se tem alguma notícia aqui no dólar, tá? Não tem nenhuma notícia relevante, tá? Todas as notícias que vão sair aqui no dólar são de duas cabeças de touro, então a minha operação ela está resguardada, digamos aqui, assim no quesito de volatilidade de questão de notícia, né? A gente vai esperar agora a finalização dessa operação aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aí o gráfico, né, aqui da corretora para não ter corte. Eu vou apenas acelerar o vídeo, beleza? Pessoal, eu parei aqui, tá, a aceleração do vídeo só para mostrar para vocês a reversão que essa vela deu aqui, cara. Olha só, a reversão não, a retração que o preço fez aqui. Ele foi lá em cima, tá, e desceu até aqui embaixo, né? A gente costuma chamar esse movimento de espada de Thor, né? Mas vamos esperar aqui. Na verdade, Thor não tem nem espada, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos esperar a finalização dessa operação aqui, que pelos meus cálculos vai dar win. Tá? Vamos aguardar aqui agora pra gente ver qual vai ser o desfecho dessa operação aqui. Tá? A gente finalizando essa operação aqui, eu já passo para vocês aqui as informações de como a gente vai obter esse indicador, beleza?
Pessoal, a operação está quase finalizando aqui, falta mais ou menos 30 segundos para finalizar. Deu para vocês entenderem que os filtros que a gente utilizou aqui, ó, apareceu até outra oportunidade no STK. Deu para vocês entenderem, né? O preço ele tocou aqui a minha linha 8, chegou a romper a minha linha 8, tocou até a linha 9, rompeu a linha 9, mas não é obrigado romper a linha 9, tá? Basta tocar aqui na linha 8. Tocou na linha 8 ali, você tem certeza que tocou, já é um sinal de entrada, tá? Olha só, e vindo aqui, ele respeitou também nossas bandas, respeitou não, né? Rompeu nossa banda de Bollinger e não teve notícia, né? Tudo ok, então deu win, tá? A gente operou aqui retração para a mesma vela de M15 e, como vocês estão observando aí, deu um win muito bonito aqui. Olha só a retração, né? Antes de mostrar aqui para vocês, eu quero mostrar a retração que essa vela aqui deu, tá? Ela veio aqui em cima, ó, aqui, veio até 1.34 pontos, né? E chegou a finalizar aqui em 1.33, 1.33 e 1.33, tá? Enfim, e foi até aqui e deu uma retraída muito bonita aqui, certo? Um martelinho de Thor, digamos assim, ok? Então é basicamente assim que o indicador ele funciona, tá? Pegando esses parâmetros aqui da MT4, né? E a gente vai pegar esse fio, ó, do mesmo jeito que teve um movimento aqui na MT4, né? Teve um movimento na corretora, teve aqui na MT4 também, ó, tá? Exatamente, ó, a vela aqui embaixo também, e finalizou abaixo aqui a nossa linha 8, certo? Então é basicamente dessa forma aqui que você vai pegar as operações, né? E é assim que o nosso indicador ele funciona. Beleza? Então é isso, né? Eu vou finalizando o vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quis passar aqui para vocês nessa videoaula. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato comigo. Para solicitar também, entre em contato, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Game!